Hora News. Oferecimento. Chegou a mega da virada. Acredite, aposte. Olá, vamos atualizar as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora no Hora News, que você também acompanha na Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Nós começamos com informações atualizadas sobre a saída para o feriadão de Natal em São Paulo. Lembrando que nesta sexta-feira, o paulistano já enfrentou um dia de muito caos, depois de chuvas fortes que atingiram principalmente a zona oeste e também a zona sul de São Paulo. Os piores pontos de lentidão neste momento estão na Marginal Tietê. Você vê agora imagens da Avenida Paulista, que também tem um trânsito muito parado. Mas a gente fala também da saída para as principais estradas que levam ao interior e também ao litoral da capital paulista. Na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, na pista local, nós temos neste momento 17,5 km de lentidão, que vai da Castelo até a Dutra. Então, praticamente toda a extensão da Marginal Tietê segue travada. Já no sentido Ayrton Senna, o problema está na pista expressa, com 15,5 quilômetros de lentidão, que vai da Castelo Branco até a Ponte Vila Guilherme. No sentido Ayrton Senna, também na pista central, temos 10 quilômetros de lentidão da Ponte dos Remédios até a Casa Verde. A capital paulista tem pelo menos 57 semáforos quebrados. Isso causa retenção nas vias e, claro, há também um reflexo nas marginais e saídas para as estradas. A rua Teodoro Sampaio, por exemplo, na região ali de Pinheiros, tem 5 sinais quebrados, para você ter uma ideia, o que complica a vida de quem se desloca aqui em São Paulo para a Marginal Pinheiros. Outras vias que apresentam mais de um sinal quebrado são a Avenida Belmira Marim, Avenida Conselheiro Carrão, a Avenida Jacu Pêssego, que fica ali próximo também à Radial Leste. Essa é outra via que tem os faróis muito complicados. A Avenida Nossa Senhora do Ó, Freguesia do Ó, Avenida Paz de Barros, na Moca, a própria Avenida Paulista, como a gente vê nessa imagem agora, com um trânsito bastante lento, como reflexo também desses sinais intermitentes. E a Avenida Sapopemba, no extremo leste de São Paulo. Nós vamos mostrar para você agora imagens da região da Barra Funda, zona oeste da cidade de São Paulo. Essas imagens são da nossa torre aqui na Rede Record. É possível ver a Avenida Pacaembu e lá ao fundo a Marginal Tietê. O tráfego carregado nas marginais, inclusive, reflete ainda nas rodovias. É o caso da Dutra, da Castelo Branco, Anhanguera e Bandeirantes, principais saídas para o interior de São Paulo para quem já sai de férias, viajando, portanto, com a família hoje. Olha, na Dutra, sentido São Paulo, nós temos lentidão do quilômetro 219 até o 224. Na Castelo Branco, no sentido capital, a lentidão é do quilômetro 26 até o 24 e também do 18 ao 13. Na Anhanguera, temos lentidão no sentido capital, do quilômetro 12 até o 11. Apenas 1 quilômetro no caso da Anhanguera. E na Bandeirantes, ainda no sentido capital, lentidão do quilômetro 16 ao 13. O Rodoanel tem 21 quilômetros de congestionamento no sentido rodovia Regis Bittencourt, devido à lentidão nos municípios que ficam próximos aí à via. O tráfego está travado no sentido rodovia Regis Bittencourt. Essa lentidão vai do quilômetro 8 até o 29, entre São Paulo e Embu das Artes. Em direção à rodovia dos Bandeirantes, o trânsito flui sem retenções. A gente volta a falar sobre a questão do transporte público, que também foi impactado hoje, durante boa parte da tarde. Tivemos lentidão na CPTM e também boa parte das linhas de metrô aqui da cidade de São Paulo ficaram completamente paradas por alguns minutos. E em outras houve uma lentidão aí durante boa parte da tarde. Isso por causa das fortes chuvas que caíram também e acabaram afetando todo esse sistema. Somente a linha 4 do metrô não foi afetada, mas muitos passageiros ficavam muito tempo aguardando por outros trens, tanto da CPTM quanto do metrô. Bom, você vai ter mais informações sobre a situação de trânsito ao longo da nossa programação. A gente vai seguir agora com o noticiário normalmente. Um pedreiro de 40 anos fugiu sem prestar socorro após um atropelamento. Ele confessou que bebeu antes de dirigir. O motorista Fernando Rodrigues de Souza, de 40 anos, se apresentou no 5º Distrito Policial sem a companhia de um advogado. Ele foi ouvido pelo delegado responsável pelo caso e liberado. Durante o depoimento, Fernando confessou o crime. Disse que havia ingerido bebida alcoólica e que não prestou socorro às vítimas porque ficou com medo de ser linchado. Corri até meus irmãos lá e pedi para eles socorrerem as vítimas para mim. Falei, corre lá, socorrem eles para mim, por favor. Na saída da delegacia, o motorista foi surpreendido por familiares do motociclista.
Que a sua consciência pese e te cobre dia a dia. São meus sinceros desejos de irmã. Viu? É o que eu mais desejo, que a sua consciência te cobre. Fernando também ficou frente a frente com a mãe do motociclista. Você destruiu. Você levou o que eu não tenho, vou ter mais junto comigo. O acidente aconteceu no bairro Santa Terezinha, na zona norte de Franca, no final de semana. O motorista do carro não respeitou a sinalização e atingiu a motocicleta em um cruzamento. O condutor da moto, Júnior César Barbosa Bárbara, de 28 anos, morreu a caminho do hospital. A namorada dele, Juliana Cristina Lopes, de 23, também não resistiu. Eu peço perdão de joelho para a família. A vida dela foi interrompida. O cara é um assassino, ele é um assassino. Fernando vai responder por duplo homicídio, embriaguez ao volante e por omissão de socorro, mas ganhou um voto de perdão. Eu, como mãe, te perdoo como ser humano. Um menino de 13 anos que brincava em uma rede morreu na região metropolitana de Belo Horizonte. A rede estava presa a uma pilastra que não suportou o peso de 4 crianças e caiu sobre uma delas. O garoto sofreu traumatismo craniano. Passageiras caíram entre o trem e a plataforma numa estação da zona norte do Rio de Janeiro. Elas perderam o equilíbrio depois que a composição começou a andar com as portas abertas depois de sofrer uma pane elétrica. Ninguém ficou ferido com gravidade. Foi encontrado o corpo do pescador desaparecido há 3 dias após uma colisão entre uma balsa e um barco no Rio de Belém. 3 pessoas foram resgatadas com vida. A mulher foi flagrada invadindo uma loja em Maringá, no Paraná. Com uma ferramenta, ela força a fechadura, entra, pula o balcão e rouba um produto. A suspeita ainda não foi presa. O relatório final da CPI da Petrobras pediu indiciamento de 52 pessoas envolvidas no esquema de corrupção da estatal. O documento não cita políticos. Foram 18 votos a 8 pela aprovação do relatório final. Depois de 60 anos de política, o senador José Sarney fez um discurso de despedida no Senado e disse ter um arrependimento de ter voltado à vida pública depois de ter sido presidente. A ex-governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, ganhou do atual governador do estado, Arnaldo Melo, por decreto, uma aposentadoria vitalícia de R$ 24 mil mensais. Ela renunciou ao cargo na semana passada. Uma mulher com gravidez de risco teve o bebê na recepção de um importante hospital de Salvador, na Bahia. Ao chegar ao local, o médico informou a vítima que não era o momento do parto. Mas, após 3 horas, a criança nasceu no corredor da recepção do hospital. Durante o parto, o pai do bebê filmou a mulher dando à luz em pé. Em seguida, uma equipe de profissionais atendeu a paciente. A Secretaria de Saúde disse que todos os procedimentos estão sendo apurados pela Diretoria de Saúde. Bandidos invadiram o terminal de ônibus da Casa Verde, em São Paulo. Eles renderam os funcionários e explodiram 3 caixas eletrônicos. Deste caixa eletrônico não sobrou nada, só ferro retorcido, peças espalhadas e muito estilhaço de vidro pelo chão. O equipamento, que fica dentro do terminal de ônibus da Casa Verde, na Zona Norte, foi atacado de madrugada. 5 funcionários estavam na administração quando os criminosos chegaram. O cara chegou e aguentaram eles aqui, levaram para a sala, e já falou que era um assalto aos caixas, mandou eles deitar e... Segundo a polícia, 10 bandidos armados com fuzis usaram explosivos para destruir 3 caixas. Eles cercaram o local. Eu ouvi 3 explosões. A primeira muito forte e 2 mais fraca. O impacto foi tão grande que peças foram arremessadas a muitos metros de distância. Janelas de casas vizinhas quebraram com a explosão. Mas os bandidos só conseguiram retirar de um dos caixas a gaveta que guarda o dinheiro. Os criminosos fugiram sem deixar pistas. Casos de assaltos a caixas eletrônicos acontecem cada vez com mais frequência em São Paulo. Só em dezembro foram registrados pelo menos 10 ataques na capital e região metropolitana. Em 2014, o número chega a 110. Eu nunca imaginava que ia ser assaltado num caixa eletrônico com bomba do jeito que eles fizeram aí. Tá demais, né? Tá demais. Por causa do ataque, parte do terminal ficou interditado e algumas linhas de ônibus foram desviadas. O valor roubado não foi divulgado. Um carro invadiu uma casa e o motorista ficou preso dentro do veículo. A demora para retirá-lo de lá foi de 2 horas.
Por sorte, ninguém estava no cômodo atingido pelo automóvel. Um automóvel conduzido por um senhor de 71 anos de idade descia uma das ruas aqui nas proximidades e invadiu a parede desta casa. O banheiro da residência fica exatamente naquele ponto e, felizmente, ninguém estava no local no momento do acidente. O senhor descia esta rua e a informação de testemunhas é de que ele vinha numa velocidade aproximada, o carro chegou a atingir pelo menos 80 km por hora. Felizmente, nenhum carro, motocicleta ou pedestre circulava pelo local. Aqui, o trabalho foi de remoção do veículo, durou praticamente o dia inteiro e a chuva atrapalhou bastante, mas o pessoal acionou aqui uma máquina para fazer a remoção do veículo. Esse já é o terceiro acidente que eles descem esse morro e caem aí na casa. E aí o que acontece? Agora tem esse quebra-mola aí, ó, que não está pintado de vidro, o muro está quebrado. Já quebraram 5 vezes o muro. Agora já pensou, se pega no quarto matava os dois. Felizmente ninguém ferido e o dono do carro também não. O dono do carro pelo menos, né? Isso foi a melhor parte é essa daí, né? Ninguém feriu. Bom, e olha essa história, operários de uma obra em Olinda capturaram 3 filhotes de jacaré. Os bombeiros retiraram os animais da espécie papo amarelo e os levaram para uma reserva ambiental. Segundo os vizinhos da obra, a mãe dos filhotes ainda está perto do local, isso ali onde os jacarezinhos nasceram. Por isso, os moradores estão com medo e já não deixam os filhos brincar na área alagada, justamente onde os bichos foram encontrados. As notícias do Espírito Santo também são destaque em nosso telejornal para todo o Brasil e ainda Europa, África, Estados Unidos e Japão pela Record Internacional. Por isso a gente vai ao vivo agora a nossa redação em Vitória. Boa noite para você, Adriana Marques. Oi, Clébio, boa noite. Olha só essa situação. Com o projeto Respeitando as Diversidades, uma professora da Serra recebeu uma homenagem na Câmara de Vereadores. Mas o descaso de alguns parlamentares durante a sessão levou a educadora a dar uma lição de moral em quem deveria ser exemplo. O desabafo da professora ganhou a internet. Negros, brancos, índios, ciganos. A formação do povo brasileiro é mesmo uma mistura de culturas. E é exatamente isso que esses alunos vieram discutir na sala de aula. Eles fazem parte do projeto Respeito às Diversidades, comandado pela socióloga Fabíola Cerqueira. O objetivo inicial, foi trabalhar com as diversidades presentes mesmo na escola. Nós fomos identificando já desde 2013 a presença, não só em relação às diversas tribos, uma escola que apesar de trabalhar, de ser uma escola do noturno, e tradicionalmente a gente pensar numa escola do noturno como sendo uma escola para adultos trabalhadores, a nossa escola é uma escola que tem um público majoritariamente jovem. Então é uma escola onde tem diversas tribos juvenis aqui reunidas. Nós, civilizados, possuímos a tendência de julgar o diferente como inferior, talvez por não querermos entendê-los. E foi exatamente a partir de um episódio de preconceito na escola que o projeto surgiu. Marcela e Márcia são ciganas e viviam com o desprezo dos colegas que não sabiam nada da cultura delas. Foi um convite da professora que começou a mudar essa história. Foi maravilhoso, eu me sinto honrada, nós nos sentimos honrados pela oportunidade que a Fabíola nos deu. Porque muita gente via cigano como bicho, como não cidadãos, como pessoas perigosas. A amiga minha falava assim: Marcelo, eu achava que cigano roubava criancinha na sala de aula. Eu falava: gente, eu tenho filhos, como que a gente vai roubar criança? Não é assim, não tem necessidade disso. Então, assim, a gente aprendeu muito e ensinou muito também. A atuação dos alunos não se restringe à sala de aula. Trabalhos com vídeos e produção de artesanato ajudam a explicar povos que parecem distantes. Nas últimas semanas, a cultura indígena foi o tema dos encontros. Os alunos visitaram uma aldeia e se surpreenderam. Você espera chegar lá e ver como você sofre muita influência, sobre, por exemplo, em televisão. Eu esperava chegar lá e ver outros vestimentos, outras residências, e eu cheguei lá e vi totalmente uma coisa diferente. O trabalho deu resultado e o esforço de Fabíola foi reconhecido. O projeto foi premiado pela Secretaria Estadual de Educação e foi homenageado pela Câmara de Vereadores do município da Serra. No entanto, alguns vereadores fizeram pouco caso da homenagem e a reação da professora surpreendeu. Infelizmente, eu observei hoje aqui que nem todos os vereadores compreendem a educação como algo
de extrema relevância, né? Tendo em vista a terem saído no meio da sessão, né, tendo em vista as discussões que ocorreram durante a própria fala do vereador, né, mostrando total desrespeito à temática da educação, assim como desrespeito a nós, profissionais da educação. E na hora que foi falado sobre que o vereador que nos convidou para estar lá, né, para sermos homenageados, quando ele subiu à tribuna para falar sobre a educação, sobre os projetos vencedores, houve um esvaziamento na Câmara. Achei uma tremenda falta de educação, desrespeito. Alheio ao desprezo de quem deveria dar o exemplo, os alunos aprendem lições importantes. A gente virou gente, né? Digamos assim, a gente passou a ter um respeito aos olhos das pessoas. E foi importante isso pra gente. E não foi só a professora que achou falta de respeito à atitude dos vereadores, não. O vídeo em que ela aparece dando a lição de moral nos vereadores já foi visto por mais de 42 mil pessoas. O Espírito Santo tem mais de 400 quilômetros de praia. No verão, o nosso litoral recebe turistas de todo o país. E com as praias cheias, todo o cuidado é pouco para evitar os afogamentos, principalmente de crianças. Praia e verão, uma dupla inseparável. Essa paisagem convidativa fica repleta de turistas nessa época do ano. Mas, infelizmente, também é no verão que acontecem muitos afogamentos. Pessoas, às vezes, que não têm muito conhecimento sobre o mar nessa região aqui, querem se prolongar um pouco mais a natação, né, se arriscar mais e acaba, às vezes, ocorrendo dificuldade para voltar devido aos buracos, então a gente tem que sempre estar em alerta para caso que não aconteça esses incidentes. No início deste mês, um turista mineiro morreu afogado em Guarapari. Neste vídeo, você pode ver o momento em que ele é resgatado. No ano passado, banhistas também registraram um afogamento na Praia do Morro. Os guarda-vidas fizeram os primeiros atendimentos. E para evitar que esses acidentes aconteçam, os profissionais treinam pesado para encarar o desgaste físico e apurar as técnicas de resgate. Em Vitória, são 25 profissionais atuando nas praias. E a partir deste fim de semana, serão 70. E eles contam com jet skis, quadriciclos e pranchas de stand-up para ajudar. Em Vila Velha, o trabalho também é intenso. Nós compramos também quadriciclos e todo o equipamento que o salva-vidas necessita, além também dos treinamentos junto ao Corpo de Bombeiros, para que eles fiquem bem ágeis e se desenvolvam melhor num possível resgate. De janeiro a outubro deste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu 94 ocorrências de afogamentos em todo o estado. São 21 a menos que no ano passado. E apesar da praia ser um dos destinos favoritos dos turistas neste verão, não é no mar que a maioria das ocorrências acontece. A maioria dos afogamentos, eles acontecem em água doce, né? Em piscinas, em lagoas, que as pessoas acham que, por lá não ter onda, não tem afogamento, não tem perigo. Tem muito perigo, tem buracos. Normalmente, as pessoas vão lá, os adultos acabam indo ingerir bebidas, até um dono do telefone, acaba deixando essa criança sozinha. E coisa de segundos pode ser fatal para uma criança. E nas praias, os guarda-vidas também vão ajudar a monitorar os pequenos. A gente trabalha com pulseirinhas, onde cada poço tem sua determinada cor, e que caso porventura venha essa criança ser perdida, quando passar de um poço para o outro vai ser identificado de onde a cor é relacionada com o poço. Então fica mais fácil o trabalho para a gente, até mesmo para as crianças e para os pais. Para curtir o verão com tudo que tem direito e sem preocupações, redobre a atenção. O Corpo de Bombeiros dá algumas dicas. A gente orienta que as pessoas elas só se banhem próximo de um posto de guarda-vida. Então chegou na praia, procure um posto de guarda-vida. Observe atentamente as sinalizações da praia. Se naquele lugar tem correnteza, tem buraco, que não entre naquele local, respeite a sinalização. E em caso de observar algum afogamento, que não tente ajudar, se você não está preparado, você não tem a técnica, procure então um objeto flutuante, talvez uma garrafa PET, uma prancha, um pedaço de isopor e jogue. E em caso de piscina, a gente orienta sempre estar com grade em volta da piscina e, como sempre, atenção dos adultos total às crianças.
Sabe o que é ter talento? É tocar 6 instrumentos musicais aos 10 anos de idade. A gente mostra para você agora a história do Max, um menino autodidata que tem paixão pela guitarra, violão, bateria e mesmo tão novo, ele já frequenta as aulas na FAMES, a Faculdade de Música do Espírito Santo. Violão. Bateria. Guitarra. Teclado. E flauta transversal. O menino se divide entre 6 instrumentos diferentes e ele só tem 10 anos de idade. Como se não bastasse já tocar todos esses instrumentos, desde 2012, o Max faz um curso de iniciação musical na Faculdade de Música do Espírito Santo. Lá, ele está aprendendo a tocar flauta doce, mas quando começa a soprar as primeiras notas, nem parece principiante. O Max enche o lar de música desde os 4 anos. Mesmo pequenininho, tocar fazia parte da brincadeira. Foi assim que ele começou. Virava motor que meu pai tinha comprado para mim, pegava meus brinquedos, qualquer coisa que dava para bater, que era reta assim, eu pegava e batia. De lá para cá, se um dia o Max viveu sem música, nem ele lembra. Autodidata, foi desenvolvendo sozinho a maioria dos instrumentos. O teclado foi vendo assim e me ensinaram a tocar o dó, ré, mi, fá. Aí me ensinaram o nome das teclas, aí eu toquei. Aos 6 anos, já tocava na igreja. Não gostava nem de viajar. A gente tinha que viajar, ele falou, não mãe, me deixa em casa. Ele queria tocar, porque se ele viajasse, ele ficava fora da igreja e não tinha como ele tocar, né? E dá pra ver que ela não mede esforços para desenvolver o dom do filho. Os instrumentos dividem espaço com o fogão, as panelas, ali na pequena cozinha conjugada com a sala de casa, que fica na sede de Viana. Precisar, leva ele para onde for, porque é uma coisa que ele gosta e é um menino assim, que igual eu falei, não dá trabalho, tá sempre dentro de casa. Então eu tenho mais é que me orgulhar e apoiar. É muito orgulho para uma mãe só. Max é ainda um aluno nota 10. Ele é um aluno notável em todas as disciplinas. Ele vem se desenvolvendo em todas as disciplinas. Este ano, a gente, além das disciplinas de português, matemática, ciências, história e geografia, a gente teve a disciplina de projetos e a disciplina de inglês. E ele é um aluno de destaque também nisso. É muito para uma criança de 10 anos? Pergunta o que ele quer ser quando crescer. Escritor, médico, para veterinário, pediatra. Claro que o Max não vai conseguir ser tudo isso, mas uma coisa a gente já tem certeza, de que nele sobra talento. Clébio, essas foram as notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Uma boa noite e um excelente final de semana. Obrigado, Adriana. Para você também um ótimo final de semana e até segunda-feira com mais notícias aí do Espírito Santo. Boa noite para você também. Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Até já. A gente volta agora com o Hora News, direto de Vitória, com outras notícias do Espírito Santo e você vai ver ainda nesta edição. Governador Renato Casagrande diz que vai entrar na Justiça para tentar derrubar a decisão da volta do pedágio. Deputados são diplomados para exercer o próximo mandato. E a esquina da Record News, hoje tem reggae com a banda Macucos. O governador Renato Casagrande disse hoje que o estado vai recorrer da liminar que estabelece a volta da cobrança do pedágio da terceira ponte. Não esperava por isso. Naturalmente, a postura do governo será a de recorrer dessa decisão. Nós vamos pedir à desembargadora, com todo respeito à decisão dela, que ela possa reconsiderar e vamos entrar com recurso pedindo essa reconsideração. O mais correto na nossa avaliação é que o Poder Judiciário esperasse a conclusão da auditoria, que está chegando ao seu fim, e isso pudesse nos orientar de forma definitiva o que fazer com o pedágio.
O pedágio da Terceira Ponte foi suspenso em abril deste ano, com base em um relatório prévio do Tribunal de Contas, que apontou um desequilíbrio financeiro de quase 800 milhões de reais em favor da Rodosol. O contrato com a empresa que administra a Terceira Ponte é alvo de uma auditoria que deve ser concluída na segunda quinzena de janeiro. E a volta da cobrança do pedágio pegou os capixabas de surpresa. Entre os usuários da Terceira Ponte, as opiniões se dividem. Foram 8 meses de catraca livre na Terceira Ponte. Quem ia para Vitória e Vila Velha não pagava pedágio durante todo esse tempo. Mas graças a uma decisão liminar concedida ontem, as cabines fechadas estão com os dias contados. A responsável pela decisão é a desembargadora Eliana Munhoz, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Após analisar o contrato e os relatórios prévios da auditoria que corre no Tribunal de Contas, ela concluiu que a suspensão do pedágio é ilegal e que a cobrança é direito da concessionária. A Rodosol disse que precisa de 10 dias para reestruturar o sistema, reformar as cabines e até contratar novos funcionários. Então, o pedágio deve voltar a ser cobrado aqui na Terceira Ponte no dia 28 de dezembro, no valor de 80 centavos para carros. A liminar pegou os capixabas de surpresa e entre quem passa por aqui todos os dias, as opiniões se dividem. Talvez pode até melhorar um pouco o trânsito, diminuir um pouco o fluxo de carro que está tendo aqui na Terceira Ponte. Mas até dependendo do valor é um pouco necessário para manutenção da ponte e tudo mais. Eu acho que não. Eu acho que já pagou muito imposto já, entendeu? Eu concordo, porque como tu diz, a ponte vai ter uma manutenção melhor, vai ter mais organização, está muito bagunçado. Eu acho bom que pelo menos diminui um pouco o fluxo de veículos. Na internet, a volta da cobrança gerou polêmica e nas redes sociais, protestos já estão sendo marcados. Em um deles, no dia 22, na próxima segunda-feira, manifestantes vão pedir pedágio zero em frente à Assembleia Legislativa. E a menos de 2 semanas para encerrar o mandato, Casagrande também fez um balanço sobre os 4 anos de governo e falou sobre a polêmica envolvendo a votação das contas dele na Assembleia Legislativa. O governador apresentou um balanço de sua gestão ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Espírito Santo, o órgão que acompanha as políticas públicas prioritárias do governo do estado. Deixo diversas obras prontas, diversas obras em andamento, diversas obras em processo, com o processo preparado para licitação, como é o caso da Quarta Ponte, como é o caso do BRT, projetos executivos prontos, licenciamentos do meio ambiente ok, financiamento ok, dinheiro em caixa. Então, assim, o próximo governo vai assumir com essas condições, com essa condição de poder executar essas grandes obras. Após a apresentação, durante coletiva para a imprensa, Renato Casagrande falou sobre o julgamento das contas de governo referentes a 2013. A apreciação já foi 3 vezes para a pauta da Assembleia Legislativa e em todas as sessões as contas não foram votadas pelos deputados por falta de quórum mínimo dentro do plenário. Nesta sexta-feira, o atual governador fez uma defesa contundente de suas contas e se disse decepcionado com os deputados que sinalizaram pela reprovação, mas conta com a decisão justa da Assembleia Legislativa do Estado. Eu tenho plena convicção que a Assembleia não vai fazer uma covardia dessa. O Tribunal de Contas aprovou minhas contas através do parecer dos técnicos do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, dos conselheiros do Tribunal de Contas, sem nenhuma ressalva, por unanimidade. E isso é a garantia da lisura, do nosso trabalho em 2013, de que nós atendemos todos aos quesitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Renato Casagrande classificou a tentativa de adiar a votação de suas contas como vingança e manobra política. Infelizmente, alguns parlamentares insistem em não colocar em votação as minhas contas por interesse político. É a velha política. A política de tentar usar parte de uma instituição para atingir um adversário. A seguir, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. O Guarani News volta já. Um preso de Mato Grosso do Sul entrou com uma ação na justiça contra o estado, pedindo indenização por ficar em cela superlotada. E esse foi o assunto da nossa enquete da semana.
Nós perguntamos, você é a favor do pagamento de indenização a presos que estão em presídios superlotados? 85,2% dos internautas disseram que não e 14,8% disseram ser a favor. E agora nós vamos ao vivo a Cachoeiro de Itapemirim com Ramon Barros e as notícias do sul do estado. Boa noite para você, Ramon. Boa noite, Adriana. A erosão da orla de Piúma, no litoral sul do estado, avança a cada dia. Turistas, moradores e comerciantes convivem com o problema há quase 10 anos. E neste verão, a situação não deve melhorar. A praia que tem como plano de fundo a imponência do Monte H agora é vista com outros olhos. O mar já consumiu uma longa faixa do calçadão da orla central. Na beira da praia, quem quer pegar sol tem que disputar o espaço com as águas. Um serviço emergencial para conter o mar foi feito em novembro do ano passado, mas pouco adiantou. Enquanto os recursos do estado não chegam, a prefeitura tenta mais uma intervenção de emergência. Mas isso tem causado transtorno para quem vem passar o verão no local. A gente vem ano a ano e não vê muita mudança, muita melhoria, né? É uma situação que a gente não tem nem como dar uma caminhada, fazer um exercício. Por exemplo, o ano que vem eu já não venho mais para aqui. As intervenções temporárias começaram no final do mês de novembro, na orla da Praia Central. E com a chegada do verão, ficou decidido com comerciantes, prefeituras e população refazer o serviço de engorda provisória, jogando na praia areia testada e aprovada pelos órgãos ambientais. Assim como foi feito no ano passado, essa é apenas uma intervenção provisória. O Estado fará a obra final, que é um aterro hidráulico. E olha só, aumentando cerca de 5 metros a faixa de areia da praia de Piúma. O município sozinho não dá conta de resolver esses problemas todos. Depende dos órgãos estaduais, federais, para sim trazer o que a população e os turistas esperam, que é uma orla como Vitória, né? Tem a orla de lá hoje, Anchieta está fazendo, mas a gente não pode perder a esperança. Eu acredito que vai chegar o momento de Piúma, porque Piúma é um centro de todas as praias. Vem muito turista que se desloca para Castelhano, para Iriri, para Itaoca, mas aqui é o nosso ponto central. O DER, Departamento de Estradas e Rodagem, informa que já concluiu o projeto para a contenção da erosão e a restauração da praia de Piúma e está desenvolvendo estudo de impacto ambiental. Depois que essa parte do projeto for concluída, a Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano começará a obra na orla de Piúma. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no primeiro semestre de 2015. Mais de 200 alunos que compõem a Guarda Mirim de Cachoeiro deram hoje um exemplo de solidariedade. Eles arrecadaram brinquedos para presentear crianças de um abrigo da cidade. A entrega foi feita hoje de manhã pelo próprio Papai Noel. O saco de brinquedos estava cheio e, para dar conta do trabalho, Papai Noel contou com a ajuda especial da Guarda Mirim. Nosso trabalho, o projeto da Guarda Mirim, a gente procura trabalhar essa parte de solidariedade, né? Tinha presente para todo mundo. Bolas, bonecas e carrinhos fizeram a alegria da criançada. Eu ganhei uma bola. Você gostou do presente? Gostei. Da visita do Papai Noel? Também. Uma blusa. Gostou do presente? Gostei. Ele acertou então? Uhum. Essas crianças fazem parte da primeira turma de guardas mirins que foi formada em Cachoeiro. E ações como essa, além de despertar a solidariedade, também contribuem para a formação de cidadãos de bem. A gente trabalha em parceria com outras instituições para poder estar ajudando a formar futuros cidadãos de bens, né? Então a gente também trabalha não só com a Guarda Mirim, mas com a família também. Aqui no abrigo a gente recebe bastante doação, né, de brinquedos, mas de fato, quando crianças doam para as crianças, né, é uma doação especial, é um momento diferente. Além de ajudar quem mais precisa, os integrantes da Guarda Mirim também foram presenteados. Para eles, fazer a alegria dessas crianças foi a recompensa. Eu sei que elas não têm dinheiro para comprar os presentes, então a gente dando, a gente vê que elas gostam muito dos presentes. É gratificante? É. É bom fazer os outros felizes? Sim. Voltamos à Vitória com a Adriana Marques. Adriana, uma boa noite, bom final de semana. Obrigada, Ramon. Um ótimo final de semana para você também.
Um ex-jogador do Cruzeiro e da Seleção Brasileira pode atuar no futebol capixaba em 2015. Quem conta pra gente essa história é o nosso comentarista Paulo Duarte. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite, minha gente amiga do esporte. Olha, Fábio Júnior no Espírito Santo. Calma, meninas, não é o Fábio Júnior cantor, mas sim o Fábio Júnior, ex-jogador da equipe do Cruzeiro, ex-jogador da Seleção Brasileira. Neste final de semana, ele poderá acertar em definitivo o contrato com o 12 Futebol Clube, que vai participar da segunda divisão do futebol capixaba. Isso em 2015. Portanto, poderá ser a grande atração do novo clube que pertence a empresários de Minas Gerais no futebol capixaba. Daiane Santos é mais uma do Espírito Santo que conseguiu o índice para o campeonato mundial que vai ser realizado na Rússia. Daiane conseguiu esse índice ontem no final da tarde na piscina do Botafogo no Rio de Janeiro. Daiane vai competir 2015 em piscina longa nos 100 metros borboleta. E o Espírito Santo continua sendo um celeiro para o triatlo nacional e internacional. Paula Mioto, ela conseguiu um ano extraordinário vencendo várias competições. Ela conversa com a gente explicando na realidade como foi 2014 e as perspectivas para 2015 nas competições internacionais. Foi um ano excelente para mim. Peguei um vice-campeonato, 2 vice-campeonatos, tive um resultado excelente no Mundial e já estou classificada para 2 mundiais ano que vem. 2015, para mim, eu estou com vários planos diferentes. Eu estou indo para o Mundial, meu 3º Mundial, já está totalmente, já estou classificada. E para mim, eu quero trazer um resultado ainda melhor. Não quero vice, não. Eu quero campeã, com certeza, ano que vem. Estou treinando para isso, estou lutando para isso, para estar tudo certo e trazer o título. Um abraço para a Paula, para todos aqueles que fazem parte aí do triatlon capixaba. Mas, meus amigos, a bancada da bola no Congresso Nacional fez mais um gol contra. Enquanto muitas empresas, muitos trabalhadores lutam diariamente para conseguir aí pagar as suas dívidas o mais rápido possível, a bancada da bola no Congresso Nacional manchou o futebol brasileiro mais uma vez. A bancada conseguiu a aprovação no Congresso Nacional de que a dívida de 4 bilhões de reais dos maiores clubes de futebol do Brasil, esta dívida possa ser paga em longos 20 anos, com menos 70% dos juros. Os clubes ficaram endividados por má gestão de seus presidentes, de seus dirigentes. E o capixaba, o brasileiro em si, é que vai ficar pagando a conta. Quando você deve alguma coisa, para você conseguir a redução de juros e tudo mais, é uma luta muito grande. Mas para a bancada da bola no Congresso Nacional e para os péssimos gestores do futebol brasileiro, foi rápido demais essa aprovação. O futebol brasileiro, os desportistas do Brasil esperam que a presidente da República consiga vetar esta aprovação, porque é lamentável fazer o que fizeram os dirigentes para fazer depois ainda toda essa benécia de final de 2014. Só para lembrar, o Corinthians fechou o seu balanço ontem, deve 60 milhões de reais somente no buraco na diretoria e ainda não pagou sequer a primeira prestação do Itaquerão. Lamentavelmente. Boa noite, Adriana. Até a segunda. Obrigada, Paulo. Boa noite para você também. A seguir, a esquina da Record News. Hoje é dia do reggae da banda Macucos. A gente volta já. Os candidatos eleitos em outubro foram diplomados na tarde de hoje. A diplomação é um requisito para a posse dos eleitos no próximo dia 1º de janeiro. A cerimônia de posse aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral em Vitória e foi presidida pelo desembargador Álvaro Burguignon. Ao todo, 57 candidatos foram diplomados, entre eles o governador Paulo Artung e seu vice César Colnago. Em seu discurso, Artung disse que a eleição acabou e pediu união para que o Estado trabalhe pela educação. Conclamo pela segunda vez a união em torno de um mutirão que nós precisamos fazer para melhorar a qualidade da educação em terras capixabas.
Receberão diploma também a senadora eleita Rose de Freitas, outros 10 deputados federais, 30 deputados estaduais e os suplentes. Diplomados, os candidatos tomam posse no dia 1º de janeiro e começam a trabalhar no dia 2. Há uma concentração de receita muito grande na mão da União. Eu pretendo fazer a política municipalista brigando pela distribuição de renda para que melhore a condição de vida do cidadão, porque é na cidade que moramos cada um de nós. Já o deputado federal eleito Givaldo Vieira disse que vai trabalhar em Brasília para que o Estado resolva os gargalos logísticos. Primeiro, consolidar essa agenda de desenvolvimento do Espírito Santo, e as notícias são muito boas, precisamos acompanhar para que tudo finalize bem. O novo aeroporto já licitado, com o contrato sendo assinado, a duplicação da 262 já com o contrato assinado, empresa escolhida, o contorno do Mestre Álvaro já assinado, ordem de serviço dada, as obras da 477, que liga a Braspérola até a leste-oeste, as obras do trechinho de BR, que é a ligação do Porto de Capoaba, também em fase de conclusão, e consolidar um novo porto de águas profundas aqui no estado e a nova ferrovia ligando Vitória ao Rio, para que o Espírito Santo esteja ligado ao Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mesmo aqueles candidatos que tiveram pendência na Justiça puderam ser diplomados. E sexta-feira é dia de música aqui no Hora News, como você já sabe. E hoje a nossa esquina da Record News é em ritmo de reggae, com uma das bandas mais conhecidas aqui do Espírito Santo, Macucos. E quem está com eles é a repórter Fernanda Batista. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Adriana. Essa batida o capixaba conhece bem. Eu tô aqui com o Fred, o Leomar, o Xande e o Gustavo, que esse ano completam 15 anos de sucesso. Macucos. Eu naveguei ao som do balanço de um reggae, saí pra ver o mar e um beija-flor, e uma onda me levou até aonde vou morar, num lugar assim, em frente só pra mim, lá onde Deus está, místico, santo, além do mar, oi, num lugar assim, só pra mim, lá onde já está, místico, santo, além do... É isso aí, meninos, esse som tem tudo a ver com verão, tem tudo a ver com praia. Contem pra gente aí como é que começou a banda. A Macucos começou em luau, brincadeira sempre, na garagem do prédio, assim. Meu pai tocava bateria, o último a entrar aqui da formação original foi o Leomar. E depois daí a gente tá 15 anos de banda, né? Estamos aqui até hoje, se aguentando. Beleza, e já tocam fora do estado? Ah, sim, desde o Macucos não demorou muito, assim, pra sair do estado, assim, pra pular as fronteiras, né? E até hoje, graças a Deus, a gente faz um trabalho legal também fora do estado. Beleza, bacana. Vou pedir sucesso. Haverá. Vamos lá, vamos lá. Haverá uma canção em cada gesto, em cada olhar, pelos caminhos dessa vida sempre haverá uma canção nos dedos longos de algum rapaz que a gente vê sem pensar no que fazer. O importante é perceber que a garota dos meus sonhos é você. Libera essa cabeça tonta e vem comigo pra me amar. É meu esse sorriso lindo, estou aqui a te esperar. Deixa ser só teu, menina, eu sem você não sei viver. Meninos, você pra longe, nunca mais vou te esquecer. Ah, tem que ter o finalzinho. Como eu disse, esse ano o Macucos está completando 15 anos aí na estrada. Vocês estão lançando CD novo com músicas inéditas. Conta pra gente. Pois é, depois de 10 anos, né? Esse ano a gente lançou o DVD e depois de 10 anos a gente lança um disco de músicas inéditas.
A gente já lançou músicas, né, depois desse período do DVD, videoclipes novos e tal. Mais um CD com músicas inéditas, 2015, tá chegando aí. O público tava com saudade, né? Oi? O público tava com saudade. Pois é, com saudade. A gente não deixou tanto porque a gente lançou algumas músicas novas e alguns videoclipes. Mas a gente segurou a melhor parte pra lançar em 2015. Ah, então mostra pra gente aí uma nova. Vamos tocar uma nova, o nome dessa é Vento ao Sul. Ainda que eu não soubesse que o amor cura todo estresse da vida, você me faz um bem que traz sentido, como um groove que bate no peito e eu danço sem jeito, mas não perco o ritmo. Seguindo eu vou, como o vento que sopra pro sul e o sol que clareia o mar. Se certo não sei, só sei que o tempo voa. Seguindo eu vou, como o vento que sopra pro sul e o sol que clareia o mar. Se certo não sei. O som é bom, gostei. Agora conta pra gente aí a agenda de contatos, quem quiser ouvir o Macucos, assistir ao Macucos. Pois é, tá muito fácil o acesso agora, é só você acessar o www.macucos.com.br. Lá você tem todas as informações, tem telefone de contato, agendas de shows, videoclipes novos, informações novas, fotos dos eventos que a gente toca. Enfim, só entrar no site da banda e conferir toda a novidade. Vamos mais uma. Vamos lá. Tive um pensamento bom com ela, queria que essa noite não tivesse fim. Ah, se você abre a janela, canto aquele verso que escrevi pra ti. Foi sem querer que eu me apaixonei. Foi. É isso aí, o Esquina de hoje fica por aqui com o som gostoso do Macucos. Adriana, é com você. Boa noite. Bom, Hora News Espírito Santo termina aqui. Uma excelente noite para você, um ótimo final de semana. Você fica agora com um pouquinho mais de Macucos na esquina da Record News. Record News, a líder em notícias. Se não tivesse fim, ah, se você abre a janela, canto aquele verso que escrevi pra ti. Balada super rock and roll, reggae music